Bom dia! É muito bom estar aqui novamente com vocês, agora já mais restaurada, né? Com a voz já próximo daquilo que ela realmente é. Eu agradeço a todas que possam estar comigo aqui nesse momento e as pessoas também que depois vão assistir a live gravada, que não puderam fazer esse investimento, né? Um investimento gratuito nas suas vidas, é, na sua prosperidade, na sua realização, tá bem? Eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer aqui um link com aquilo que eu já trouxe nessas lives, não é? Então, em 2024, eu fiz 3 episódios falando de 3 dores que nós mulheres passamos no momento em que nós precisamos dar um salto na nossa vida a nível de crescimento, de desenvolvimento, tá bem? Eu falei da insegurança, eu falei da autoimagem e do amor próprio, eu falei do medo da autocrítica. E agora em 2025, eu falei na primeira live do ano sobre o desapego. O desapego a tudo aquilo que nos impede de crescer. Seja pessoas, seja ambiente, seja trabalho, seja o que for. Se está te impedir de crescer, não é positivo para você. Tá bem? Hoje eu vou passar para vocês os pilares que suportam a nossa transformação. Esse vai ser o tema. Pilares esses que, se você executar, você vai conseguir fazer a transformação que você precisa e que você quer para a sua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Marlene Caselato, eu sou psicóloga, mestre, treinadora e coaching de inteligência emocional. Eu sou formada em PNL, em coaching psicológico, e eu sou formadora e mentora de mulheres comuns que querem transformar as suas vidas. Eu agradeço a Ana Tomás, que já está aqui, a Cachaucar, sejam bem-vindas, olá, bem? E eu vou começar só explicando que a chave, que é o tema dessa live, não é? A chave para a realização e a mudança, ela é um caminho, né? Ele é um caminho que é formado por uma tríade de sequências de ações que você tem que fazer. E essa tríade é a prioridade, a disciplina e a fé. A prioridade para você definir o que importa, ok? A disciplina para você manter a constância. Sem constância, não se chega lá. E a fé para você confiar no processo, ok? Quando esses 3 elementos eles estão alinhados, você alcança o seu objetivo. Você alcança aquilo que você priorizou na sua vida. Bem, vamos pensar assim, olha, a prioridade, a disciplina e a fé, elas são mesmo uma chave. A prioridade, ela escolhe a porta certa. Ela vai definir para você qual é a porta que você quer abrir. A disciplina, ela vai girar a chave na fechadura. E a fé, ela te dá a certeza de que do outro lado há novas oportunidades para você. Esses 3 elementos alinhados são poderosos. E eu precisei redefinir as minhas prioridades, cultivar a disciplina, fortalecer a minha fé para poder transformar a minha vida e a minha carreira. Mas antes disso, eu tive que me desapegar e me libertar de tudo que estava à minha volta que contribuía para eu ficar ali estagnada. Então, primeiro desapego, depois a tríade. E aí
nós vamos ver os resultados. O primeiro pilar da tríade, que é a prioridade, ele traz um problema que muitas mulheres, elas não conseguem começar nada porque elas não sabem por onde começar e, na verdade, elas não sabem nem qual é a prioridade. E nós temos um problema que nós queremos tudo ao mesmo tempo. E tudo ao mesmo tempo não tem foco. Então, a solução é estabelecer a prioridade com base nos seus valores e propósitos. E eu vou deixar esse ponto lá para o final, quando eu já tiver passado os 3 pilares, porque eu vou trazer aqui um exercício prático para vocês. Um exercício para vocês sentirem realmente como é realizador, na verdade, você conseguir definir essa prioridade, mas como é se auto-esculpir para chegar nela, tá bom? Quem tiver aí a possibilidade de deixar um papel, uma caneta, alguma coisa pequena, apenas para fazer um pequeno exercício, depois eu vou voltar aqui para trazer isso para vocês. O segundo pilar é a disciplina. Então, qual é o problema com a disciplina? É que muitas de nós, não é? Muitas de nós não conseguimos colocar na nossa rotina. Lembra que eu fiz aquela live no começo do ano falando das coisas que as pessoas começam e largam e deixam? É justamente por isso, não é? Nós não conseguimos estabelecer uma disciplina. Nós temos que criar sistemas para manter essa disciplina. Algumas dicas, né, que vocês podem aproveitar é sempre começar o dia com algo que te fortaleça. Então, eu fiz a minha prioridade, eu criei o meu objetivo e agora eu tenho que criar também condições para eu me manter focada ali naquilo que eu decidi. O ideal é você adquirir uma rotina matinal que te traga essa vontade ali de se agarrar a esse objetivo, né? Então, é sempre começar o dia com algo que te fortalece. Leitura, exercício, planeamento, oração. Nós podemos usar a regra do 1%. Essa regra, ela nos diz que pequenas ações diárias, né, nos levam a grandes transformações a longo prazo, porque elas se potencializam, tá? Então, eliminar as distrações também é muito importante. Todo mundo diz, mas eu não tenho tempo, eu não desperdiço meu tempo. Desperdiça. Quem é que não vai? Deixa eu dar uma passadinha aqui no Facebook. Deixa eu dar uma passadinha aqui no TikTok. E aí depois você vai olhar, você ficou 2 horas lá, estagnada, vendo. Não estou dizendo que não é para ter, eu uso, é meu instrumento de trabalho, mas eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, dou uma olhadinha e saio, porque a minha prioridade não é aquilo ali, embora até seja um instrumento de trabalho, não é? Então a disciplina é fazer o que é preciso ser feito, mesmo quando você não tem vontade, tá? E eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma rotina, né, que foi implementada através desse processo. Eu levanto sempre por volta das 7 horas. Hoje, por acaso, eu acordei, eram 6h30. E aí eu pego o meu café, sento aqui, faço primeiro a minha leitura, que a minha motivação vem da leitura, né, da reafirmação da minha fé, naquilo que eu pretendo fazer. E depois que eu faço a minha leitura, tomo meu café, aí eu começo na parte do trabalho, ver e-mail, aquelas coisas. Mas ontem aqui choveu desde a madrugada. Mas era aquela chuva mesmo, parecia um dilúvio. Levantar da cama, a gente está falando aqui do inverno, não é? De inverno não é fácil. Então, eu vou ficar mais um pouquinho, eu vou ficar... Mas a minha consciência já não deixa, não deixa. Eu levantei, fiz meu café, vim pra cá e cumpri a minha rotina. E aí o que a gente sente, né? Aquela sensação de realização, aquela sensação de cumprir com aquilo a qual eu me propus, tá? O terceiro pilar é a fé. Então,
O problema aqui é das pessoas que desistem antes de ver o resultado. Por quê? Porque não têm fé, duvidam de si mesmas, duvidam do caminho que escolheram, duvidam daquilo que decidiram para si. Não é? A fé, ela funciona como uma força que nos impulsiona, tanto na parte da espiritualidade quanto na crença que nós temos de nós próprios, das nossas capacidades, das nossas habilidades. Como é que eu posso fortalecer isso, né? Primeiro eu tenho que me conectar com algo maior. Voltamos lá naquilo que já foi citado. Meditação, reflexão sobre o seu propósito, oração, autoafirmação, visualizar a sua vitória antes dela acontecer. Gente, a fé é acreditar em algo que você não vê, que não é palpável ainda. Então você mentaliza o que deseja, já como se isso tivesse sido realizado, como se já fosse realidade. Leva o teu cérebro para lá. O teu cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Ele vai te levar para aquele momento, tá bem? Você tem que se cercar também das pessoas que te inspiram, que te apoiam. Ambientes negativos minam a nossa fé, minam a nossa energia. Nós não podemos estar cercadas de pessoas que nos põem para baixo. Então, agora que eu já falei dos nossos 3 pilares, eu vou voltar, né, no pilar da prioridade para fazer o exercício prático, tá bem? Para vocês sentirem como é esse processo. Quem tiver um papel vai escrever, porque o processo sendo feito no papel, ele é muito mais eficaz. Quem não tem um papel vai fazer no pensamento, né? Vai pensar. Funciona, mas não como é no papel. Então, quem está aí com papel e a caneta, um lápis, qualquer coisa para escrever, você vai colocar nesse papel quais são as 3 coisas mais importantes para você nesse momento. Quais são as suas 3 prioridades de vida que você quer alcançar? Quais são aquelas coisas que você está sempre ali remoendo, fala, eu preciso fazer isso, eu preciso melhorar isso, eu preciso... Essas 3 coisas, você vai lá e vai colocar no papel. Bom dia, Rose. Então é assim, vamos colocar no papel primeiro as 3 prioridades que nos incomodam no dia. A gente tem sempre aquelas coisas que nos incomodam, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que ir, Põe no papel. Colocou no papel? Não tem papel? Pensou? Ótimo, tá na cabeça aí as 3? Então agora você vai olhar para isso que você escreveu, para isso que você pensou, e vai, porque quando a gente coloca as coisas, a gente coloca em prioridade, né? A primeira, que é a mais importante, a segunda, a terceira, mas a gente mistura ali muito os sentimentos com relação a essas prioridades. Então agora você vai olhar para essas 3 e vai eliminar uma, vai riscar. E aí eu vou dizer para você, eu sei a dor que você vai sentir. Porque você vai olhar para o papel e vai falar, mas as 3 são importantes para mim. Nossa, mas o que eu vou tirar daqui? Eu não posso tirar isso daqui. Eu não posso tirar aquilo. Eu não posso. Você vai tirar. Porque você vai olhar para as 3 e você vai se perguntar. Dessas 3 coisas, qual é a que eu posso passar sem agora? Nesse momento eu não preciso fazer. E você vai deixar 2. Ok? Então, 3 prioridades, tirou uma, ficou 2. Muito bem. Tirou? Agora você vai olhar para as 2 que ficou e vai tirar uma. E vai deixar só uma. Aquela que você olhou e falou assim, não, essa eu não posso tirar, porque eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar isso como propósito para mim. Tá? Você ficou só com uma. Riscou. Tirou do pensamento. E agora faça uma pergunta para si mesmo. O que eu estou fazendo hoje para priorizar isso? Quantas ações, quantas atitudes, quantos passos você está a dar em busca dessa prioridade que você deixou aí por último?
E é assim, eu não quero saber o que é a sua prioridade, eu não quero saber, mas põe nos comentários para mim quantos passos você tá a dar na direção dessa sua prioridade, que foi tão difícil de você definir, porque entre três você ficou aí bloqueada, né? Ai, qual que eu vou tirar? Então, se é tão importante para você, coloca para mim quantos passos você está dando na direção dessa sua prioridade. E aí, cada pilar desse, ele traz derivados, né? Então, ações, pensamentos, comportamentos derivados dele. E eu vou aqui citar alguns, para que fique claro que na hora que eles começarem a aparecer, você perceba que eles fazem parte desse pilar, ok? Na prioridade, nós temos o foco que aparece. E o foco é quando você tem que dizer não para as coisas que não estão alinhadas com esse seu objetivo. Quem tem prioridade tem direção. Quem não tem, se perde no caminho. E são aquelas pessoas que começaram, né, em 2025, dizendo que iam fazer ginásio, que iam fazer dieta, que iam fazer um curso, que iam fazer, e até agora não fizeram nada. Compromisso. Se algo é prioridade, você assume compromisso real com aquilo. Que eu falei da minha rotina matinal. Chove a cântaros, mas eu assumi o compromisso. E o compromisso é fazer o que deve ser feito, mesmo quando aquela empolgação inicial acaba, né? Ai, eu vou pro ginásio. Ah, choveu, não vou. Ai, mas essa semana eu não consigo. A empolgação inicial, ela passa, e se você não tem o compromisso, vai se perder ainda no primeiro mês do ano. Gente, deixa eu fazer aqui uma explicação, que assim, eu falo ginásio, né? No Brasil, ginásio é academia, tá? Ginásio, ele tá ligado à academia, principalmente a parte dos equipamentos, né? Pesos, bicicletas, essas coisas, tá? E eu acostumei aqui a falar ginásio, que era tão difícil e agora não sai da minha boca, tá? Outra coisa que aparece com a prioridade é a gestão de tempo. Porque priorizar é saber aonde investir sua energia e seu tempo. E não se esqueçam que o seu tempo vai ser o reflexo da sua prioridade. Onde você gasta o seu tempo é onde está o seu futuro. Se você não gastar o seu tempo com nada, não tem objetivo, o futuro vai ficar lá para outra pessoa, porque você não vai chegar lá, tá bom? Os derivados da disciplina são a persistência, tá? Quem tem persistência não desiste, mesmo nas dificuldades. Tem gente que na primeira dificuldade, não, eu não vou insistir nisso, acabou. Disciplina te coloca no caminho, a persistência te faz chegar no destino, tá? Então, você tem que ter persistência. A questão da responsabilidade, né, que assumir a responsabilidade pelos seus resultados, não ficar culpando os outros depois, dizendo, mas eu não consegui por causa disso, por causa daquilo, porque não sei quem, porque... Não. A rotina da casa, a rotina familiar, os seus compromissos não podem ser desculpas. Se você não se responsabiliza pelo seu crescimento, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém é responsável por aquilo que você quer e aonde você quer chegar. Tá? Outro derivado é o autocontrole. Então, ter disciplina exige autocontrole sobre os impulsos e emoções. E aí eu estou falando de inteligência emocional. Tá? Porque se você reconhece emoção, sentimento, que é o primeiro pilar, depois você passa a controlar, né? Que é o segundo, você tem uma disciplina maior. O autocontrole, o reconhecimento das emoções, dos sentimentos, identificar, classificar, saber como gerir, porque não é controlar emoção e sentimento, é gerir, né? O autocontrole é a arte de você fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você tem aquela vontade, né, de não fazer, de deixar para depois, ou de fazer o contrário, tá?
E a disciplina não pode ser um fardo, ela tem que ser uma ferramenta, né? Os derivados da fé são coragem, né? A fé ela nos dá força para enfrentar o desconhecido, né? Ela faz com que nós possamos agir apesar do medo. A fé não elimina o medo, gente, mas ela dá coragem para seguir mesmo com ele. O medo, ele é um sentimento que ele tem que ser domado, ele tem que ser entendido. Às vezes é bom, mas às vezes nos bloqueia. E nesse momento é a fé que nos manda para frente, tá? A fé também nos dá resiliência, porque ela nos ensina a persistir quando os resultados ainda não apareceram. Ai, não mudei nada na minha vida, meu. 21 dias, pelo menos, um hábito para você mudar alguma coisa simples na sua vida. As pessoas fazem algo durante uma semana e quer resultado, quer chegar lá. Não, é a médio prazo, pelo menos. A médio prazo, tá? A pessoa que tem fé, ela não desiste, porque ela sabe que apesar dos tempos difíceis, né, eles fazem parte do crescimento. Sem momentos difíceis, a gente não desenvolve determinados anticorpos contra coisas que vão tentar nos derrubar, tá bom? A gratidão também é derivada da fé. A fé ela nos ensina a confiar, a agradecer pelo que temos, sem que a gente sofra aquela ansiedade pelo que ainda falta, pelo que ainda não tenho. Eu tenho que focar no agora, né? Eu tenho que agradecer. A gratidão ela também fortalece a nossa conexão com Deus, com nós mesmos, com o nosso propósito, amplia a nossa visão. Agora, muitas vezes, agora só mudando, é que assim, muitas vezes as pessoas elas confundem determinados comportamentos com os nossos 3 pilares, né? Elas têm determinados comportamentos, pensamentos, atitudes que acham que estão cumprindo o que é o pilar da prioridade, da disciplina e da fé. Mas, na verdade, essas atitudes, elas podem ser armadilhas, elas podem ser camuflagens, elas podem estar te enganando e você, na verdade, não está cumprindo os pilares nem executando aquilo que você deveria executar. Então, um exemplo disso é a ocupação excessiva. A prioridade é, né, você definir uma coisa e fazer. Ah, mas eu estou sempre ocupada. Minha agenda está cheia. Eu estou, não é, sempre em movimento. Priorizar é escolher o essencial. Não é fazer tudo ao mesmo tempo, tudo o tempo todo. Não. Priorizar é priorizar. Vou ter o momento certo, o momento adequado, vou ter a hora em que eu vou me dedicar àquilo, ok? Então, ocupação excessiva não é prioridade. Assim como rigidez extrema não é disciplina. Ter uma rotina rígida demais, né? Eu sou disciplinada. Não, na verdade, pode ser falta de flexibilidade, né? Pode ser uma obsessão por por uma determinada atividade. Não necessariamente é disciplina. A disciplina, ela é constância. É uma constância com inteligência, não uma teimosia sem propósito, né? A disciplina, ela é focada, mas ela é inteligente, ela se adapta, tá? Outra confusão que se faz é aquela esperança passiva, né? Que é confundida com fé. A fé não é esperar que as coisas aconteçam, mas é agir com confiança para conseguir as coisas. Fé sem ação é ilusão. Não é a fé, é a fé com o meu propósito, com aquilo que eu estou caminhando, com os passos que eu estou dando. E essas armadilhas, dessas confusões, elas acabam travando o teu progresso. E o segredo é você saber a diferença, né? Saber a diferença entre eles. Como um exemplo, né, como uma história de exercício dessas capacidades,
Eu escolhi trazer hoje, em vez de falar de coisas que eu, como eu já disse no começo, né? Isso tudo eu já utilizei na minha vida e eu tô aqui dizendo para você dar certo. Né? Eu escolhi uma história muito mais antiga, porque ela nos mostra como isso existe, né? Há muito tempo, só que muita coisa não tinha nome, né? Não estava classificado. Então eu queria contar para vocês a história de Neemias. Neemias ele viveu no século V a.C., durante o exílio babilônico dos judeus. Ele foi copeiro do rei Artaxerxes I. Naquela época, o copeiro do rei era um funcionário da corte responsável por provar as bebidas, a comida que o rei iria saborear, para perceber ali, para evitar que o rei fosse envenenado. Né? E era uma relação de muita confiança e proximidade com o rei. E muitas vezes ele até servia e ajudava, né, como um conselheiro do rei devido por essa proximidade. Certo dia, Neemias recebeu a notícia de que a sua terra natal, Jerusalém, tinha tido as suas muralhas derrubadas. As muralhas estavam em ruínas e eram as muralhas que protegiam o povo. Então, o seu povo estava desprotegido e em sofrimento, né? E ele ficou muito triste. E o rei, como era muito próximo dele, percebeu essa tristeza. E aí perguntou para ele o que estava acontecendo. E aí Neemias explicou a situação e pediu permissão para o rei para que o liberasse durante um tempo que ele queria voltar à cidade dele para reconstruir o muro. Porque ele já tinha ali aquela percepção que aquilo era a missão dele. O rei não só ele concedeu a permissão, mas também lhe deu as cartas garantindo, né, o seu trânsito no território e lhe concedeu também um apoio político, né, recursos para a obra, ou seja, o rei, na verdade, foi um impulsionador daquilo que o Neemias queria fazer. Ao chegar a Jerusalém, Neemias não chegou lá, vou fazer, não. Ele fez uma inspeção na muralha, ele foi olhar o que estava destruído, ele analisou a situação, ele foi ver, antes de tomar qualquer decisão, ele planeou, ele se organizou, ele teve a disciplina de antes, porque a gente, quando vê uma coisa, eu quero fazer, não, ele se organizou. Só depois disso é que ele reuniu o povo, orientou o trabalho de uma forma também estratégica, dividiu funções, o que cada um deveria fazer, ou seja, ali ele também aparece como um personagem de liderança nessa reconstrução dos muros. É claro que surgiram os do contra, não é? Então, desmotivando o povo. Vocês não vão conseguir construir isso aí, imagine, isso aí caiu. Quantos anos vocês vão levar aí para fazer esse trabalho, né? Inclusive ameaçando as pessoas de atacar aquele trabalho que estava sendo feito. Mas Neemias demonstrou uma disciplina, uma liderança, uma organização, pegou os trabalhadores e orientou que metade, né, construísse enquanto a outra metade montava a guarda, aí impedindo assim as investidas, né, dos inimigos. Ele não permitiu distrações, manteve o foco, manteve o objetivo até a conclusão da obra. Ele acreditou, mesmo diante de tanta oposição. Então Neemias confiava que a missão dele, né, era uma missão divina e que ele não dependia apenas da estratégia, do esforço humano, mas também da fé que ele tinha na realização daquela obra. E a cada desafio ele ia buscar reforço na sua fé. E mesmo sob a pressão, né, até mesmo do povo, ele, em momento nenhum ele duvidou que a obra seria concluída. E com essa prioridade, disciplina e fé, o muro foi construído em 52 dias. Os muros, né? Porque estava todo destruído.
Depois de cumprir a missão, ele acabou voltando para a Pérsia, né? Continuou a servir o rei. Mas mais tarde ele retornou a Jerusalém e foi garantir que tudo continuava funcionando. E a sua história se tornou um exemplo de liderança inabalável e nos mostra que quando alguém deixa claro o que é prioridade, tem disciplina, mantém a fé e nada pode impedir de alcançar os seus feitos. Vocês vejam que aqui a prioridade dele foi deixar o trabalho e ir cumprir sua missão. Ele fala com o rei e vai. A disciplina está na estratégia, na preparação, na paciência e a fé no compromisso que ali ele conseguiria realizar aquilo que ele acreditou que era o propósito dele, ok? E depois dessa história, né, que para mim é inspiradora, eu acho que vocês podem repensar aí, né, como fazer para também movimentar o meu aquecedor ali, a minha lareira morreu já. Então, eu acho que essa história ela nos mostra como a nossa capacidade, o nosso pensamento, a nossa resiliência, o nosso foco, ele é capaz de nos levar aos nossos objetivos, tá? É claro que muitas de vocês estão aqui com aquelas frasezinhas de objeção, né? Ah, eu não tenho tempo para isso, né? O problema não é a falta de tempo, mas a falta de ter claridade, clarificação e prioridade. Quando você aprende a priorizar, descobre que há tempo para fazer aquilo que você quer fazer. Outra objeção e outra frase que vai te desmotivar, que é aquela aí que fica aí te incomodando, a disciplina é muito difícil, eu não consigo manter essa rotina, eu nunca fiz isso. Disciplina não pode ser sofrimento, porque ela tem que ser construída com pequenas ações consistentes. O segredo não é fazer tudo de uma vez, mas um passo por dia sem desistir. Quem sai dizendo que vai fazer tudo ao mesmo tempo não faz nada, porque não se consegue. Né? Nós construímos uma vida, nós chegamos à idade adulta e construímos, né, a pessoa que nós somos, a nossa personalidade, a nossa subjetividade, com anos e anos de repetição, de aprendizado, através da repetição. Porque nós aprendemos de duas formas, né? Repetição e trauma. A maioria dela é aprendida por repetição e vem através da nossa convivência com o nosso meio, com as pessoas com quais nós crescemos e aprendemos. Então, assim, nós temos que entender que a disciplina ela é viável desde que você se coloque como... isso tem que ser um propósito para você. Se coloque numa postura de eu vou realizar isso. Outra objeção é que a fé não resolve nada e que o que importa é a ação, é fazer. A fé não substitui a ação. Ela te dá impulso. Ela te faz enxergar lá na frente como vai ser aquilo que você planeou, aquilo que você programou. Ter fé significa confiar no processo. E mesmo assim, quando os resultados não aparecem na hora, você vai ter a fé de que eles vão aparecer porque você está fazendo a coisa certa. Ok? Agora, tem um jeito errado de fazer? Tem. Tem gente que vai pegar tudo isso e não vai fazer como, não é? Tá aqui. Um dos modos errados é você estabelecer prioridades baseado no que os outros esperam de você. Ter disciplina apenas quando está motivado e a motivação é externa. Ter uma fé passiva, né, sem ação. Então, quando você estabelece prioridade com base em pressões externas, familiares, sociedade, redes sociais, né? Não há o que realmente fazer para que aquilo que você escolheu tenha sentido a ponto de você investir, né, seu tempo, seu foco nela.
Quando a prioridade não é sincera, a disciplina se torna assustadora, você não tem motivação, você não tem consistência, os resultados não vêm. E quando você faz, né, uma escolha de prioridade através dos outros, né, a fé pode ser mal interpretada, pode ser uma espera passiva, sem ação, acreditando que aquilo vá se resolver sozinho. O jeito certo de você fazer, o modo certo de aplicar esses 3 pilares é escolher o que realmente importa, ser constante nas suas ações, diante dos desafios, diante das dificuldades, confiar no processo sem esperar passivamente, né? Mas com tranquilidade, com determinação. Essa tríade, quando bem equilibrada, leva à realização verdadeira, leva à mudança, leva o seu progresso de vida, o seu progresso, o seu crescimento pessoal. Tá bem? O meu conteúdo acabou, eu já estou tentando, olha, 36 hoje eu consegui. Então, assim, o meu conteúdo acabou e eu gostaria de ter perguntas, mas parece que as pessoas têm uma grande dificuldade de ter dúvidas. Eu, como tenho dúvidas sempre, eu estou sempre com dúvidas, estou sempre perguntando, explorando, né? Eu nunca consigo fazer alguma coisa sem ter dúvidas, sem ter perguntas, tá bem? Rose, eu já tinha dado bom dia a todo mundo, dei por último aqui para Rose, a Nath, a Maria, Tiago, olá, Tiago, bom dia, a Su e a Ana Tomás está comigo aqui desde o começo, tá bem? Gente, eu tenho trabalhado com vocês algumas questões que são vitais. A Ana Tomás está dizendo, primeiro ela agradeceu a partilha e ela agora está dizendo que hoje foi muito claro e que tudo se encadeou. É assim, Ana, é impossível a gente dar o conteúdo todo de uma vez, né? Então a gente tem que ir criando, não é? O passo a passo. Então, às vezes, fica sem sentido quando você fala de amor próprio, quando você fala de desapego, quando você fala. Mas aí você tem que ir desenvolvendo as competências e ir juntando, né? É como uma pecinha de um puzzle, de um quebra-cabeças. Você tem que ir pegando um pouquinho aqui. Por quê? Porque isso é um conteúdo muito denso. Isso é um conteúdo para um treinamento, né? Para um processo de desenvolvimento de inteligência emocional, tá bem? E eu venho aqui nesses 30 minutos passar isso para vocês. E é isso, pessoal. Se não tem perguntas, se não, eu que tenho que agradecer a vocês também por poder estar aqui, partilhar, né, o meu conhecimento com vocês, a minha experiência de vida com vocês. E levem isso para o maior número de pessoas. Levem isso para aquela pessoa que você acha que precisaria ouvir isso, que precisaria ter conhecimento, né, desse conteúdo. A gente tem sempre que transbordar o conhecimento, a gente tem sempre que passar a palavra, né? Conhecimento que nós morremos com ele não vale nada. Se eu não passar, se eu não é o que eu deixo, é o meu legado, não é? O meu legado é o que as pessoas vão conseguir modificar nas suas vidas através daquilo que eu consigo passar para elas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E agradeço mais uma vez a todos que estiveram aqui comigo. Vamos em frente. Até a próxima semana. Vou tentar trazer aí mais uma pecinha desse puzzle para vocês irem fechando, né? A imagem que vocês estão criando para vocês agora, com uma imagem de sucesso, prosperidade. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.